Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Yoshida Click e hoje a gente vai falar um pouco sobre os parâmetros da função ranking, tudo bem? Pode não parecer, mas eu recebo muito mesmo a pergunta de para que serve o parâmetro 4 da função ranking, muito mesmo, tá? Então, vou tentar explicar aqui cada um dos parâmetros da função ranking. Tenho aqui uma tabela super simples, onde eu tenho a informação de grupo e de valores, tá bom? E aqui eu tenho alguns valores que são os maiores, alguns valores, muitos valores dão empate, né? Para a gente ver como é que funciona cada um dos parâmetros da função ranking, tá bom? Vamos construir aqui uma tabela. Deixa eu construir aqui uma tabela do zero e fazer aqui o passo a passo, tá? A tabela pode ser desse tamanho mesmo. Essa parte aqui nova do clique ajuda bastante. Deixa eu apagar aqui o multi-KPI. E vou estar colocando aqui os nossos dois campos. A gente tem aqui o grupo e a gente tem o valor. Está colocando o valor como medida para poder utilizar a função ranking, que é uma função de agregação. Tudo bem? Bom, vamos lá. Vendo aqui no Click Help, a gente tem alguns parâmetros, tá bom? A função ranking, ela funciona com parâmetro de total na frente, se você quiser ignorar as dimensões, tá? Se não, ela considera somente a última dimensão. Aí a gente tem a expressão, tem o mode e tem um FMT, tudo bem? Então vamos lá, a expressão é a expressão que você coloca mesmo, o mode é a representação numérica do resultado da função e o FMT a representação textual do resultado da função, tudo bem? Vamos ver o que significa isso. Primeiro vamos passar para o mode aqui, ó. A gente tem a soma de valores, vou duplicar, vou colocar aqui a função ranking, então ranking, vírgula 4, tá bom? Que é o que eu geralmente mando para a galera no grupo de ajuda. O que acontece? Ó, essa função vírgula 4, ela quebra desempates, tá? Principalmente quando você precisa trazer como valor a função. Aqui no caso a gente ainda não está mexendo no valor textual, que é o terceiro argumento. Então o que acontece? A gente tem aqui ó, o A como a primeira posição, deixa eu ranquear aqui, o A como primeira posição, esses outros próximos aqui da posição 2 a 5, tudo bem? Eles empataram e a posição D e E empatou e a posição B e C empatou por último, tá bom? O que acontece? A função 4 ela é um agregador numérico, né? Ela autoincrementa um número quando você tem os casos de desempate. Então, se você for transformar esse ranking aqui em número, você vai ver que não vai ter nenhum repetido. Deixa eu aplicar aqui. Eu vou estar multiplicando por 1, tá? Para vocês verem a representação numérica. Ó, observe que o seu ranking ele ficou sem nenhum número repetido. Tá bom? Tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo bem? Então essa aqui é a representação numérica. O 4 ele não deixa nenhum número se repetir. Agora a gente pode trabalhar já aqui o terceiro argumento, que é a representação textual. E a gente vai testando depois esses outros números aqui do segundo parâmetro, tá bom? Vai ficar mais fácil, tá? Ó, o zero, padrão, valor abaixo, valor alto, tá? Que é o tracinho aqui, ó. É a representação textual que ele trouxe. Então, aqui, ó, tá vendo com tracinho. Se não for isso, né? A representação textual número 1, ela traz valor baixo, né, em todas as linhas desse tracinho, ou seja, ele traz o valor 3. Se não, o 2 aqui, ó, ele traz o valor baixo na primeira linha e em branco nas linhas seguintes. Tá? Então, a representação textual, no caso aqui, se a gente colocar aqui os parâmetros, né, diferente de 0, ó, ele trouxe aqui o valor mais baixo em cada linha, tudo bem? E o 2, ele deixa em branco as linhas que empataram depois da primeira linha, tá? Mas se a gente colocar vezes 1 aqui para precisar utilizar em algum número, a representação numérica é essa, tá bom? A textual é sem uma multiplicação, tá bom? Vamos trabalhar aqui com a representação numérica. Vou até apagar esse último argumento. Já deu para entender como é que funciona, né? Como se você estivesse usando um valor dual, tudo bem? Então tá, vou substituir o 4 aqui para opção padrão, opção 0. Como é que ela funciona? O desempate, ó, observe aqui que empatou na primeira posição,
depois ele trouxe vários número 2. Por quê? O desempate tá, do valor intermediário para o valor mais alto, tudo bem? Então, nesse caso aqui, ele trouxe a posição número 2, porque é a posição do valor mais alto que tem empatado aqui entre todos esses argumentos, tá bom? Nesse caso aqui, ó, ele trouxe a posição 7. Lembra que ele tinha dado 6 e 7? Por quê? O desempate entre o número 40 aconteceu do número intermediário para baixo, tá? Ou seja, da posição intermediária para baixo, você teve o desempate de 40. Então ele trouxe o número mais alto, que é a posição 7, tudo bem? E aqui é a mesma coisa, ó. Como está de todos esses números, do número intermediário para baixo, ele traz a posição mais alta, tá bom? Aqui empatou a posição 8 e 9. Mas, como está do número intermediário para baixo, ele trouxe o número 9, né? A posição 9, para esses de baixo aqui, que estão da posição intermediária para baixo, tá? Bom, vamos lá. Próximo número. Agora a gente põe aqui o número 1. Ó, o número 1, no segundo argumento, ele traz a posição numérica mais baixa em todos no caso de empate. Tá bom? Observe aqui todos os números 2, aqui não mudou. Aqui todos os números 6, né, esse empate aqui, e aqui o número 3. Tá? Lembra que aqui estava 7 e 9, então virou 6 e 8. Tá bom? Se a gente colocar a próxima posição, que é o 2, o 2 ele traz exatamente a metade, o intermediário entre a posição mais alta e a posição mais baixa que você tem no seu ranking. Então o 1 aqui é o único que não empatou com ninguém. Esses que empataram, eles ficam na posição intermediária. Você pega a posição mais baixa e a posição mais alta e divide e vai te dar essa representação numérica. Tá bom? E por fim, sem ser o vírgula 4, né, que a gente usou primeiro, o vírgula 3, ele te traz a posição mais alta em todas as posições aqui numéricas. Tá? Se você precisar utilizar num gráfico, é esse número aqui que ele vai representar. Então, o número 1, 5, 7 e 9. Tá bom? Pessoal, essa foi a explicação da fórmula ranking, né? Espero ter esclarecido aí, espero ter ajudado. Se você precisar utilizar num gráfico, saiba que é essa representação numérica que ele vai estar utilizando no gráfico, tá bom? Para fazer as alturas dos gráficos e não a representação textual, tá certo? Pessoal, desejo a todos vocês muito sucesso e até um próximo vídeo. Valeu!